Olá pessoal, agora que chegamos até aqui, eu espero que você já tenha em mente muito bem clara a definição de disbiose intestinal e também já tenha aprendido que é o Lactobacillus plus da Flor de Íris, um produto simbionte que trata principalmente a disbiose intestinal. É claro que vai ter aí o acréscimo de outros produtos, como nós vimos no vídeo anterior. E aquele é o protocolo básico de tratamento da disbiose intestinal. Mas existe também uma causa da desbiose intestinal que é pouco explorada, que é pouco falada, mas que você também precisa conhecer. E aí, se o seu paciente apresentar essa condição, nós vamos acrescentar um novo produto no tratamento da disbiose intestinal, tá? E que condição é essa, Renan? Bom, essa condição é a hipocloridria, tá? O que é a hipocloridria? Hipocloridria é a diminuição na produção de ácido clorídrico e também a diminuição na produção de enzimas digestivas no trato gastrointestinal. E quando o nosso paciente tem hipocloridria, normalmente ele apresenta alguns sintomas bem característicos. Quais são esses sintomas, Renan? Os principais sintomas são eructação, que são os arrotos após comer, né? O paciente come e fica arrotando. Ele também costuma apresentar azia após a refeição. Ele apresenta desconforto ou então dor no estômago após comer. Ele também vai ter essa sensação de empachamento, de estufamento. E ele também vai ter má digestão e principalmente dificuldade na digestão de carnes vermelhas. Ele come aquele churrasco e fica lá até as 4, 5 horas da tarde tentando fazer a digestão. Então esses são os principais sintomas da hipocloridria. Mas, Renan, eu achava que a azia, né, não era causado pela hipocloridria, mas sim pelo excesso de ácido clorídrico, por uma condição chamada hipercloridria. Como é que fica isso agora? De fato, nós podemos ter nós podemos ter a azia causada pela hipocloridria e também podemos ter a azia ou gastrite causada pela hipercloridria, um excesso de ácido clorídrico, um excesso de enzimas digestivas, tá? Mas para você ficar sabendo, saiba que a maioria dos casos de azia no mundo são provocados por hipocloridria. E para você entender muito bem o que é essa hipocloridria, eu vou trazer aqui uma nova lâmina e nós vamos conversar um pouquinho sobre a fisiologia, sobre a anatomia do nosso trato gastrointestinal. Gente, a principal função do estômago é promover a quebra total do alimento, a digestão quase que total do alimento, porque lá no nosso intestino nós vamos ter umas bactérias também com função digestiva, tá? Mas assim, a função digestiva, de fragmentação do alimento, ela cabe quase que praticamente ao ácido clorídrico do estômago e às enzimas digestivas contidas no nosso trato gastrointestinal. A digestão, né, que começa lá na boca, com a mastigação e com a enzima amilase, e depois passa por laringe, faringe, esôfago, até chegar no nosso estômago, e no nosso estômago vai ter essa principal função de quebra. Se esse alimento de fato não é bem quebrado, não é bem fragmentado no nosso estômago, esse alimento vai chegar no intestino em pedaços maiores, literalmente pedaços maiores, tá? E aí o nosso intestino não vai conseguir finalizar essa digestão ou então vai levar muito tempo para finalizar essa digestão. O alimento fragmentado em pedaços maiores no nosso intestino, ele vai sofrer um processo de putrefação, de literalmente apodrecimento. Esse apodrecimento no intestino vai liberar gases, como é o caso do metano. E esses gases, né, junto com o apodrecimento do alimento ali, vai fazer o quê? Vai promover o aumento de bactérias maléficas. Cresce bactérias maléficas, diminui bactérias benéficas. E o que é isso, gente? A disbiose intestinal. Então, a disbiose intestinal pode ter a sua causa na hipocloridria. Mas como que funciona, Renato? O que é, então, essa hipocloridria fisiologicamente? Vou explicar para vocês, tá? Gente, o pH do nosso estômago, ele precisa estar em uma faixa estreita de 2 a 2,5. Tudo bem, ele pode chegar até 3, mas já não é o adequado. O ideal é entre 2, 2,5, 2,6, tá? Por que tem que ser assim? Porque a principal função do ácido clorídrico é quebrar esse alimento. E aí acontece o quê? Quando a gente coloca o alimento na boca e começa a mastigar, a nossa boca já manda uma mensagem para o cérebro, tá?
E o cérebro manda um estímulo para o nosso estômago com a informação, olha, começa a produzir ácido clorídrico que daqui a pouco vai chegar comida aí. E aí você precisa ter um volume grande de ácido clorídrico no estômago, né, para conseguir então quebrar essa comida, né, conseguir partir esse alimento em mais pedaços. Mas acontece o quê? À medida que esse alimento vai passando pelo nosso tubo gastrointestinal e ele chega lá no esôfago, o esôfago que é a estação anterior ao estômago, né? O alimento chega lá no nosso esôfago e a ligação entre o esôfago e o estômago é realizada por um esfíncter, que é como se fosse uma porta. Só que essa porta só vai se abrir completamente se o nosso estômago estiver bem ácido. Então, se eu tenho uma baixa produção de ácido clorídrico, se eu tenho uma baixa produção de enzimas digestivas, essa porta que liga o esôfago ao estômago, ela não se abre completamente. Ela fica ali meio aberta. Então cai um pouquinho de alimento, tá? E o alimento, a maior parte do alimento fica preso no nosso esôfago. Ele, muito tempo ali no nosso esôfago, ele também sofre um processo de fermentação, de putrefação. E essa fermentação começa a fazer o quê? Começa a queimar a parede do esôfago. Então o paciente começa a sentir azia. Ora, ele logo associa o quê? Azia, muito ácido no estômago. Mas nesse caso não é isso. Nesse caso é alimento parado no esôfago, não passando para o nosso estômago, vai fermentar no esôfago e vai queimar o esôfago. E o paciente vai ter queimação, vai ter dor, tá? Então essa é a fisiologia da hipocloridria. É claro que com o tempo o alimento parado no esôfago ele vai passando devagarzinho ali, vai caindo no ácido clorídrico do nosso estômago, e aí se esse ácido não for tão ácido e se não tiver ali enzimas digestivas para completar a digestão, ele chega no nosso intestino em pedaços maiores, provocando então a desbiose intestinal. Isso aqui é um processo muito sério, gente, tá? Mas, Cenário, como é que eu vou tratar o meu paciente agora? Como é que eu vou chegar à conclusão se meu paciente tem hipocloridria ou tem hipercloridria?